Pessoal, vamos estudar hoje, continuar, a estudar o sistema de numeração indo-arábico. Esse assunto que não é novidade, mas está no livro do nosso sexto ano e eu não quero pular, na página 19. Eu já dei, só que agora a novidade é que vai aparecer os bilhões, os trilhões. Então vamos continuar a estudar a leitura e a escrita de um número no sistema de numeração indo-arábico. Então abro o livro na página 19. Eu vou trabalhar aqui os exemplos dados nesta página. Então, vamos lá. Exemplos. No ano de 2016, foram matriculados no Brasil 27.588.905 alunos em classes do ensino fundamental. Então, nós vemos aqui um número que tem 8 algarismos. Da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se tem 8 algarismos, é porque ele é constituído por 8 ordens. Quais os nomes dessas ordens? Unidades, dezenas, centenas. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão. Ele tem 8 ordens. E quantas classes? Esses pontinhos aqui, ou pode ser utilizados também espaços, servem para separar as classes. Então, nós vemos aqui que toda classe, a gente já viu isso, toda classe é constituída de 3 ordens. Então, unidade, dezena e centena. Toda classe tem que ter unidade, dezena e centena. Então, essas unidades, dezenas e centenas pertencem às unidades simples. Vamos colocá-la aqui no quadro valor de lugar. Quando nós vamos preencher o quadro valor de lugar, a gente começa sempre pela direita. Então, eu vou colocar o 5 ocupando a ordem das unidades simples, o 0 ocupando a ordem das dezenas e o 9 ocupando a ordem das centenas. Então, aqui nós temos a primeira classe, que é chamada de unidade simples. Então, agora nós vamos à próxima classe, as unidades, dezenas e centenas da classe dos milhares. Então, são o 8 ocupando as unidades de milhar, outro 8 ocupando as dezenas de milhar e o 5 ocupando as centenas de milhar. Temos agora duas classes, a classe das unidades simples e agora a classe dos milhares. Vamos agora à terceira classe, a classe dos milhões. Então, nós temos agora nessa última classe apenas o 7 ocupando as unidades de milhões e o 2 que vai ocupar as dezenas de milhões. Preenchemos aqui o quadro valor de lugar. E agora, como vamos escrever? É muito importante a gente memorizar e aprender o nome das classes, porque é sabendo o nome das classes que nós vamos saber escrever os números por extenso. Muito importante na nossa vida, quando a gente for trabalhar, for preencher um cheque, for digitar uma nota fiscal ou outro documento. Se não souber escrever, o computador não vai dizer pra gente. Então, vamos memorizar e aprender o nome das classes. Por enquanto, a primeira, unidade simples, a segunda, milhares, a terceira, milhões. Então, olha só, eu já escrevi o número por extenso, ajudada pelo nome das classes. O 27, ele pertence à classe dos milhões, por isso eu escrevi 27 milhões. O 588 pertence aos milhares, por isso eu coloquei 588 mil. Toda vez que pertence aos milhares, a gente escreve 1000. E 905 pertence à classe das unidades simples, então eu escrevo ele simplesmente ele mesmo, 905, sem precisar de nomes, porque ele pertence às unidades simples, à classe das unidades simples. Então, como ficou a escrita por extenso? 27.588.905. Ontem na avaliação, muita gente errou a palavra 500, né? E muita gente esquece o tio na letra O. Então, cuidado. E agora? Agora nós vamos decompor o número 27.588.905. Como que é decompor? Nós já fizemos isso. Nós vamos decompor de acordo
com a ordem que o número ocupa no quadro valor de lugar. Então, começando agora pelo lado esquerdo, 2. Quando eu vou decompor, começo pelo lado esquerdo. O 2 ocupa as dezenas de milhões. Então, vou decompô-lo pensando, se ele pertence às dezenas de milhões, quanto será uma dezena de milhão? Uma dezena de milhão é igual a 10 milhões. Então, eu vou multiplicar as duas dezenas de milhões por 10 milhões, que é o valor de uma dezena de milhão. Mas o 7, ele está ocupando a ordem das unidades de milhões. Então, eu vou colocar 7 vezes uma unidade de milhão. Uma unidade de milhão é igual a 1 milhão. Mais 5 centenas de milhar. Vou multiplicar as 5 centenas de milhar por uma centena de milhar. Uma centena de milhar é igual a 100 mil. Mais, vou multiplicar 8 dezenas de milhar. 8 dezenas de milhar, vou multiplicar por uma dezena de milhar. Uma dezena de milhar é igual a 10 mil. Mais, esse outro 8 que ocupa as unidades de milhar. Vou multiplicar esse 8 pelo valor de uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar é igual a 1000. Então, mais 8 vezes 1000. 9 centenas. Vou multiplicar o 9 pelo valor de uma centena. Uma centena é igual a 100. Mais o 0. O 0 é 0. Então, eu não vou nem colocá-lo. Vou passar para a próxima ordem, que é a ordem das unidades. O 5 ocupa a ordem das unidades. Quanto é uma unidade? É 1. Então, eu vou multiplicar o 5 por 1. Acabei de decompor. E se eu for, o livro não pede para a gente, por enquanto, multiplicar essas contas. Mas se fôssemos multiplicar, 2 vezes 10 milhões daria 20 milhões. Mais 7 vezes 1 milhão ia dar 7 milhões. Mais 5 vezes 100 mil ia dar 500 mil. Mais 8 vezes 10 mil ia dar 80 mil. Mais 8 vezes 1000 ia dar 8 mil. Mais 9 vezes 100 ia dar 900. Mais 5 vezes 1 ia dar 5. Somando tudo, daria 27 milhões 588.905. Então, quando vocês forem decompor, vocês vão ter que lembrar quanto vale, nesse caso aqui, se o 2 ocupa as dezenas, então quanto vale uma dezena de milhões? 10 milhões. Aqui o 7 ocupa as unidades de milhões. Quanto vale uma unidade de milhão? 1 milhão. Se são 5 centenas, quanto vale uma centena? Uma centena de milhar. 100 mil. Então, eu multiplico 5 por 100 mil. 8 dezenas de milhar. Quanto vale, quanto vale uma dezena de milhar? 10 mil. 8 unidades de milhar. Quanto vale uma unidade de milhar? 1000. 9 centenas. Quanto vale uma centena? 100. Então, eu multiplico 9 por 100. 5 unidades. Quanto vale uma unidade? 1. Então, eu multiplico 5 por 1. Então, isso tudo a gente tem que guardar na memória. Guardar na memória também é aprender. Então, vamos agora para a letra B no próximo vídeo.